Eu sou deputado, assim como Vossa Excelência, do Brasil. E eu sugiro o Rio Grande do Sul... Concedo a palavra ao senhor Jorge Luiz Xavier, diretor-geral da Polícia Civil do Distrito Federal, que está também representará o Conselho Nacional do Chefe da Polícia Civil. Tem Vossa Excelência o tempo de 10 minutos. Bom dia, senhor. Boa tarde. Boa tarde, deputado. Demais parlamentares. Tem ouvido? Boa tarde, deputado. Cumprimento Vossa Excelência e os demais componentes da mesa, demais deputados, senhores e senhoras. Eu recebi, por último, a incumbência do Dr. Jorge Razanowski, para falar também em nome do Conselho dos Chefes de Polícia Civil. Eu já havia sido convidado e ele pediu que eu acumulasse também o ponto de vista do Conselho. Bom, inicialmente, Excelência, eu preciso destacar que os temas relacionados à segurança pública vêm sendo marcados por uma discussão extremamente desonesta, né? As corporações, todas elas, têm se movimentado para resolver os próprios problemas corporativos e não os problemas da sociedade. Eu falo aqui como gestor, como administrador da Polícia Civil do Distrito Federal. Não falo por nenhum segmento da polícia, nem por delegados, nem por peritos, nem por papiloscopistas. Eu falo como administrador. Então, o tema que motivou desde o início a tramitação dessa PEC e de outros projetos que tratam da autonomia da perícia estão fundados principalmente em duas alegações. A primeira delas é que os peritos sofreriam influência para modificar o conteúdo de laudos ou para dar atendimento a determinadas perícias fora do que manda o interesse público. E o segundo motivo seria a falta de investimento nas perícias decorrente do fato de os chefes de polícia fazerem opção por gastar investimento ou consumir investimento e custeio com outras áreas das instituições. Em relação ao primeiro argumento, de que os peritos sofrem pressão na produção do laudo, isso aí é algo muito sério, tão sério que numa audiência pública um perito fez essa alegação aqui e eu determinei a instauração de um procedimento na polícia para que ele dissesse quais foram os laudos em que algum delegado se intrometeu para mudar a verdade dos fatos. Que eu saiba, ele não apontou o nome de ninguém, porque se tivesse apontado, o delegado que tivesse feito a interferência indevida seria punido. Então, um perito no Estado Democrático de Direito, num país republicano, que aceite a interferência de delegado de polícia para modificar o seu pensamento, para violar a sua consciência técnica, é um covarde. E covardia a gente não resolve por lei. Então, se alguém alega que sofre interferência na sua produção de conhecimento científico, ele é obrigado a denunciar, salvo se ele for um covarde. E covardia não se corrige por lei. Não é? É preciso que fique claro, porque nessas guerras corporativas, a primeira vítima tem sido a verdade. Então, para marcar posição em relação a isso, se há algum tipo de interferência indevida na produção da prova pericial, é obrigação do servidor público que sofreu interferência denunciar o responsável. Então, esse argumento para mim não faz o menor sentido. Em relação ao segundo argumento da falta de investimento, eu converso sempre com os chefes de polícia e já conversei com diversos dirigentes de unidades autônomas da perícia e é um consenso que de fato houve uma falta de investimento ao longo de muitos anos nas perícias. Muito provavelmente, é forçoso reconhecer,
porque se fez a opção por investir o dinheiro da polícia em outras áreas que não a polícia científica. Né? Isso é algo que tem que ser registrado. Tanto os chefes de polícia admitem que cometeram esse erro, os que já tiveram perícias vinculadas à polícia e não tem mais, quanto os que dirigem as polícias técnicas e que conseguiram ter mais condições de investir. Na minha opinião, falar em autonomia num país como o Brasil é falar em criar algumas sinecuras. Não é? Você quer construir, na verdade, a possibilidade de ter um diretor-geral de perícias, de ter um diretor-geral adjunto de perícias, de ter um superintendente de perícias externas, etc. Ou seja, de criar um monte de cargos. A autonomia de perícia deve ser vista como a criação de ministérios. Isso aqui no Brasil a gente tem poucos ministérios, né? Talvez seja o caso de criar mais. Se os estados que têm menos dificuldades financeiras quiserem gastar mais, a autonomia me parece um bom caminho. Porque você vai ter um diretor-geral, vai ter um quadro enorme administrativo para gestar tudo aquilo ali, e é assim que vai acontecer. E o país vai gastar mais com segurança pública na área administrativa. Eu trouxe aqui os dados da Polícia Civil, vou passar para Vossa Excelência. A despesa da polícia, o investimento da polícia nos últimos 12 meses, excluindo a folha de pagamento, a Polícia Técnica, Instituto de Identificação, Instituto de Medicina Legal, Instituto de Pesquisa de DNA Forense, Instituto de Criminalística, tiveram um investimento de 30 milhões de reais. A Polícia Civil do Distrito Federal, nos últimos 12 meses, investiu 30 milhões de reais na Polícia Técnica. Nossas 4 obras mais importantes em andamento, curiosamente, são todas da Polícia Técnica. A sede nova do Instituto de Criminalística, a nova sede do Instituto de Identificação, o projeto de construção do Instituto de Medicina Legal e o projeto de construção do Instituto de Pesquisa de DNA Forense. Então, 30 milhões que a gente investiu nos últimos 12 meses na Polícia Técnica corresponde a um terço de todo o investimento que a Polícia fez. Ou seja, um terço só para a Polícia Técnica e 2/3 para todas as outras áreas da Polícia, custeio e investimento. Os dados estão aqui, é fácil verificar, é fácil cotejar. Então, do ponto de vista pessoal, eu sou indiferente se a perícia está na polícia ou está fora da polícia. Para mim isso é irrelevante pessoalmente. Como cidadão, o que eu vejo é que se vai criar mais um monstrengo administrativo para consumir dinheiro público, daqui a pouco com mordomias, inclusive. Né? Porque que é necessário um gestor da Polícia Técnica se você tem um conjunto de gestores para administrar toda a polícia? Qual a razão? Né? Ou seja, você vai construir autonomia da Polícia Técnica, um departamento de administração geral da Polícia Técnica, daqui a pouco um departamento de inteligência da Polícia Técnica, um departamento que cuida dos aposentados da Polícia Técnica, e assim vai. É de administradores que a gente precisa, de gestores. Né? Os peritos têm formação em diversas áreas do conhecimento, mas a administração de empresas não é uma delas. Né? Não há. Bom, eu falo o que eu conheço, né? Se num país pode tentar audienciar uma ou outra área que admite administrador como perito, é um problema. Pois é, então, por favor, eu, por acaso, tenho uma formação sólida em gestão. Por conta disso, a Polícia Civil, sabendo que os delegados não são gestores preparados, contratou a Fundação Dom Cabral para qualificar os seus gestores, não só delegados. A Polícia Civil do Distrito Federal contratou a Fundação Dom Cabral de Minas Gerais para qualificar os seus gestores. 30 milhões foram executados porque há gestores competentes, porque eles estão sendo preparados. Há projetos para os próximos 5 anos de investimento da Polícia Civil. 5 anos. Esse trabalho, duvido que seja feito em qualquer perícia externa que exista por aí. Não é? Tanto que eu olhei os dados, não preciso expô-los aqui, Vossas Excelências com certeza vão verificá-los. Os problemas que a gente tem na polícia são os problemas que a gente tem nas polícias autônomas, nas perícias autônomas. São os mesmos. Falta de investimento, falta de qualificação dos gestores, isso é um problema geral. Não é?
Ou parece para alguém que os peritos são seres mais honestos que os demais policiais? Não são. Há policiais marginais, vagabundos, assim como há peritos marginais, não é? Ou existe em algum lugar que se diga que o perito é um sujeito que nasce mais honesto que os outros, não é? Que interferência é essa que se alega sofrerem eles? É por dinheiro? É corrupção da autoridade policial? Se é isso, eu já falei, o perito tem a obrigação de denunciar, salvo se ele for covarde, não é? Se um policial, qualquer policial, comete um desvio, ele tem que ser punido adequadamente. Eu falo isso com muita tranquilidade, que ninguém pune com tanto rigor quanto a Polícia Civil do Distrito Federal. As punições na polícia são extremamente rigorosas, embora as nossas maçãs podres sejam poucas, não é? Então eu não tenho nada, pessoalmente, contra perito. Muito pelo contrário, basta ver que na história da polícia não se vai achar perito nenhum em que tenha havido tanto investimento quanto houve nos últimos 2 anos. Não é? Vocês conversam com os peritos daqui, quem é de fora, procurem saber se em alguma época a polícia investiu tanto na polícia técnica quanto tem feito nesses últimos 2 anos. Eu não faço isso por questão de simpatia a peritos, eu faço isso porque isso é uma necessidade. A prova técnica é indispensável, especialmente nesses tempos nebulosos que a gente vive, em que o direito tem servido aí para praticar verdadeiras barbaridades, arbitrariedades, não é? Então, a questão é, o que é necessário? Criar mais algumas sinecuras para gastar mais dinheiro com administradores ou organizar o caos que existe na segurança pública decorrente, em grande parte, da incompetência na gestão das políticas públicas, não é? Não há milagre. Não é saindo da polícia ou ficando na polícia, isso é irrelevante, que a qualidade da perícia vai melhorar. Vai melhorar quando houver uma gestão adequada, que pode ser a gestão daqueles que se desmembrarem da polícia, quanto daqueles que estiverem na polícia e receberem um investimento adequado. Só para constar, então, todos os diretores do departamento da polícia estão sendo qualificados para aprender a administrar. Inclusive eu. Não obstante, eu já tivesse 18 anos de experiência nessa área antes de ingressar na polícia. Meus colegas tiveram essa mesma sorte, estão tendo que aprender. Todos, inclusive o diretor de polícia técnica, que faz parte do grupo de trabalho que está preparando o planejamento estratégico até 2021 e que está sendo qualificado para poder, se tiver autonomia financeira, eu já falei para os peritos que eu sou favorável a que se faça uma reserva de valores para manter o nível de investimento na perícia. Isso para mim é indispensável. Precisa sair? Eu acho que não. Quer sair? Para mim tanto faz. Para mim tanto faz. Devolvendo os distintivos e as armas, para mim tanto faz. Faz diferença nenhuma, especialmente porque, constado o artigo 135, direito eu sei um pouquinho, vai afastar completamente os peritos da segurança pública. Quem disse é quem tem direito, que não é o caso dos peritos, salvo exceções. Então, a questão é, para mim é indiferente. Para mim é indiferente, como administrador, eu administro a polícia com o que ela tiver. Se os peritos estiverem dentro, ótimo. Se estiverem fora, não é problema meu, é problema de quem vai organizar a polícia técnica. As requisições vão ser atendidas. Não há dúvida a respeito disso. Agora, vejam que a perícia de São Paulo, por exemplo, até onde eu sei, é administrada de forma autônoma, mas a academia que forma os peritos é a Academia da Polícia Civil, a corregedoria que cuida da corregedoria da Secretaria de Segurança Pública, me parece que é isso. Então, Excelência, o que a gente não pode continuar aceitando é que o tema segurança pública continue sendo discutido em cima de mentiras. E eu já disse aqui, dizer que há intromissão na produção da prova técnica não é verdade. Se é verdade, tem que apontar os casos, salvo se quem fez a denúncia é um covarde. E covarde, eu digo, vai continuar sendo covarde com autonomia ou sem autonomia. Do ponto de vista do investimento, é preciso sim conscientizar os gestores de que é necessário qualificar a gestão e separar recursos suficientes para que a prova seja produzida com qualidade. E é isso que a gente tem procurado fazer. Minha consideração é essa, presidente. Agradecendo, senhor Jorge Luiz Xavier, que também representa o Conselho Nacional dos Chefes da Polícia Civil.
Passo a palavra agora ao segundo orador, o senhor Vladimir Sérgio Reale, vice-presidente jurídico da Associação dos Delegados da Polícia do Brasil. Lembrando que nós temos um reloginho ali, que está marcando os 10 minutos ali, para que não... Nós daremos aí no máximo aí 1 minuto de tolerância para cada um.